Estúdio A, Bruno Mangueira com Assis Medeiros. Bati e vazei. Esse seu negócio aí do céu do Planalto você veio direto de lá, né? É. Tá bom. Valeu, diretora. Acho que a gente alongou a conversa, hein?
Olá, no Estúdio A de hoje a minha conversa é com o músico, compositor e arranjador Bruno Mangueira. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Assis? Prazer estar aqui com você. Arranjador, falei músico, compositor e professor. Também. Na verdade, pesquisador seria o mais correto, né, Bruno? As duas coisas, né? Porque tanto as aulas quanto a pesquisa. Quanto à pesquisa, né? Vamos conversar do seu mais recente trabalho, né? Que é Na verdade, a gente podia começar falando desse disco que você tá gravado e não lançou ainda. Com o Chico. Com o Chico Lessa. Sim. Que é um compositor de Vitória, ele é Espírito Santo. Isso, ele é um compositor de Vitória, só que ele acabou se enturmando com os músicos maravilhosos, porque ele morou no Rio de Janeiro. Acho que ele foi para lá no final dos anos 60, ficou uns 3 anos no Rio, então ele conviveu muito com esse pessoal, Ivanins, Gonzaguinha, que são os contemporâneos dele, né? E todo esse pessoal aí da MPB dessa época, antes deles ficarem conhecidos, né? E depois ele foi morar em Belo Horizonte, então ele ficou muito próximo também lá da família Borges, todo o pessoal do Clube da Esquina, que inclusive gravaram música dele lá no disco dos Borges, no disco do Boca Livre. Então aí depois ele voltou para Vitória, ele morou uma parte da vida em Vitória, mas ele acabou sendo um cara que ficou assim enturmado com esse pessoal da MPB nacional, assim, bem próximo. Eu vi um pequeno documentário, né, falando sobre ele, e aí você dá um depoimento, você fala que tem um disco pronto. Sim, então, o Chico a gente se conheceu lá para meados dos anos 90, assim, ele era até amigo do meu pai, e aí quando eu comecei a me enturmar com os músicos profissionais lá em Vitória, o Chico foi um dos primeiros que eu conheci, então eu ia assistir. Depois, quando eu comecei a trabalhar com música, ele também foi uma das primeiras pessoas a me convidar para fazer shows, gravações. Eu gravei... Uma das primeiras gravações que eu fiz foi um disco do Chico, em 99, se não me engano, chamado De Volta ao Verão. E aí nós fizemos muitas coisas, assim, de shows e gravações. Eu até fiz os arranjos para o disco dele em 2005, que nunca saiu. Depois eu fiz os arranjos para o disco de uma cantora de lá que chama Andréa Ramos, que é um disco que saiu pelo projeto Pixinguinha, aqui da Funarte. Sim. Só com músicas dele, né, que teve o Albertinho Silva, que eu fiz os arranjos também. E fiz várias coisas com o Chico, assim, diversos projetos de shows e tal. E aí eu sempre falava com ele, desde esse 2005, eu falei, Chico... Vamos fazer um disco. Eu falava especificamente assim, a gente podia fazer um disco só nós dois, porque seus discos são todos com banda, né? Eles têm discos maravilhosos, com os arranjos de Tony Walker, do Maurício Maestro. E não tinha nada mais intimista, assim. Eu falava, Chico, vamos fazer um disco que seja só eu e você, do jeito que você compõe as músicas, só com violão e tal. E isso durou quase 20 anos, né, sem fazer. E aí, quando chegou... quando teve aquela turnê do Milton Nascimento... A de 80 anos. Não, essa de encerramento da carreira. Exato, Eu olhei, né, e o Milton já estava com a voz, sim, sem a mesma potência, com dificuldade e tal. E eu olhei e falei, caramba, se até o Milton, que é o Milton, tá com dificuldade de cantar, daqui a pouco o Chico, pela idade também, eu não sei até que ponto a voz dele vai estar com a mesma qualidade. E ainda estava, né, quando eu... Aí eu fui lá e falei, Chico, vamos fazer. É agora. É agora. Eu escrevi um projeto que ficou em primeiro lugar no edital da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, que eles têm um projeto de extensão lá de gravação e mixagem, masterização, tudo no estúdio lá da universidade, que é maravilhoso. Então eu submeti esse projeto, o projeto ficou em primeiro lugar, e aí nós gravamos todo o disco em agosto de 2023. Só o violão? Não, aí veio incrementada. O que eu fiz? Que aí, como a gente já tinha até, um pouco antes da pandemia, feito alguns shows em duo. E nesses shows nós dois tocávamos. Então no disco eu falei, não, eu vou fazer o disco de um jeito que a gente consiga tocar no show da mesma forma. Então no disco eu gravo os instrumentos todos, mas é como se fôssemos nós dois tocando. Então eu gravei primeiro um violão base e depois um segundo instrumento, que às vezes era outro violão, às vezes era guitarra, às vezes era violão de aço. Então quase todo o disco é assim, é como se fosse dois instrumentos e o Chico cantando. Então eu gravei tudo, mas na hora do show nós dois... Ele ia tocar. Ele ia tocar o violão e eu ia revezar os instrumentos. Então diz que ele tem esse formato, só tem uma música que ele pediu para gravar instrumental, que é uma dele com o Márcio Borges, que você mencionou há pouco, que é o Quebra-Pedreira. Que eu tinha feito uma gravação que ele gostou muito, vários anos atrás, ele falou, não, grava daquele jeito que eu adorei, tá? Então aquela é instrumental, e nas outras todas é desse jeito que eu te falei. E aí, quando chegou no começo desse ano agora, 2024, né, tinha algumas coisinhas para a gente corrigir, de palavra, que a letra tinha saído trocada, uma coisa e outra, que a gente ainda ia voltar ao estúdio. E aí ele descobriu um câncer,
que inicialmente parecia que essa tá uma coisa que ia se resolver, mas infelizmente acabou que ele faleceu. Mas a gente, assim, no meio dessa tristeza toda, felizmente conseguiu terminar todas as gravações e, adicionalmente, na época de gravar, eu falei assim, pô, a gente precisava disso de imagens também, né? Então eu também contratei uma pessoa que filmou toda a gravação do disco, todas as músicas, todas as tomadas. Então a gente tem, na verdade, material audiovisual do disco inteiro, que a gente está na fase de mixagem agora, edição de vídeo e tal, mas nos próximos meses aí vai sair.
O seu mais novo disco, Essência, com Otmaro Sim. Ruiz, que é um pianista venezuelano que mora nos Estados Unidos, enfim. E o penúltimo também em duo, né? Não, o penúltimo com o Phil, ele tem algumas faixas em duo, mas... Não, mas eu digo em duo Ah, sim, porque... parceria, em colaboração. Exatamente, Ah, a colaboração. sim, Não, sim. ele é com banda, tem bateria aí. Isso, tem faixas com banda, tem faixas Mas eu digo assim, colaboração, são trabalhos parceiros, com outra pessoa, né? Sim, assim. sim, é. E assim como esse do Chico, né? Vai Pois ser também, é uma tendência isso? Rapaz, não foi uma tendência não planejada, assim, né? Mas realmente são parceiros que a gente... Todos eles fizemos muitos trabalhos juntos. O Ultimário um pouco menos, que eu conheci o Ultimário em 2017, mas fizemos várias coisas juntos também. Então, todos eles foram trabalhos que a gente falou assim, não, pô, a gente precisa fazer um disco disso aqui, porque às vezes a gente faz um show... Sim, você acaba... tocou com ele, com a esposa dele, que é cantora, eu Não, a acho. esposa dele eu conheço há muito tempo, da época que eu morava em Campinas ainda, a Catina, muito antes dela conhecer Veio daí, então. Ela que apresentou a gente, né? E a gente teve essa afinidade musical e tal, mas a Catina eu conheço ela de muito tempo. Entendi. E esses trabalhos, que são pessoas que você morou nos Estados Unidos também, não é isso? Sim, pouco tempo. Foi em Cincinnati, é isso que era de lá, né? O Phil é de lá, exatamente. Porque em Cincinnati eu fiz o meu doutorado sanduíche na Universidade de Cincinnati, né? Até através da conexão com o Phil, porque eu já conheci o Phil de antes, desde 2000. Sim, porque ele é professor lá, né? Eu conheci ele porque uma época ele ficou um semestre em Campinas, que ele fez... Ele estava com uma bolsa Fulbright para dar aula na Unicamp durante o semestre. E nessa época eu tocava bastante na noite lá em Campinas. E a gente se conheceu. Alguém levou ele para assistir, né? Música brasileira, instrumental. Estava tocando e a gente ficou muito amigo. E no mesmo ano ele me convidou para tocar num festival lá nos Estados Unidos. E de lá para cá a gente sempre faz coisas lá e aqui. Então quando eu morei lá foi 2011. Foi um pouquinho antes de eu começar aqui na UNB. De começar a dar aula e não ele. UNB foi no segundo semestre, né, que eu comecei. E lá eu fiquei lá o primeiro semestre e foi isso, assim, eu nunca morei nos Estados Unidos por longos períodos, mas essa vez foi... Sua formação é em Campinas, né? É. A Unicamp tem uma editora de música incrível, né? Tem editora, a editora da Unicamp publica os livros, tá dizendo? Exato. Sim, mas tem livros de música muito bons. Era isso que eu ia dizer, Sim, porque sim. na verdade eu tenho alguns livros, inclusive de arranjo, do Amado, exatamente. Que é um livro que eu acho que é referência em música popular. Muito conhecido esse livro. Enfim, é uma universidade em referência.
A música vem de família, né? Apesar de não ter nenhum profissional exatamente assim, mas o seu pai, enfim. Meu pai, ele não era profissional propriamente, mas ele era muito bom, assim, muito bom violonista. E é exatamente o que você falou, né? Desde muito novinho, ele ficava tocando com meu pai, ele me levava para os lugares que ele ia tocar com os amigos, coisas de carnaval, que tinha muita coisa de bloco de carnaval da minha família, então eu toquei vários instrumentos de percussão quando eu era criança, desses blocos de carnaval, que isso me ajudou demais. Mas a coisa do violão, com certeza, foi com meu pai, né? Que desde 4 anos de idade que eu fiquei tocando de ouvido, assim, até fiquei uns 10 anos tocando dessa forma. Aí, quando eu entrei no segundo grau da escola técnica, né? Segundo grau, ensino médio, hein, pessoal? Ensino médio, pessoal, Aí, para nós sabemos que... Segundo grau, tá certo. Segundo grau, né? Então, aí era a escola técnica, né? Na verdade, eu fui uma área parecida com o do meu pai. Meu pai era engenheiro, eu entrei no curso de edificações. Edificações, A escola técnica tem esses cursos. Tem esse curso, que é um curso que é um meio termo, assim, entre engenharia e arquitetura, né? E, só que aí na escola tinha umas oficinas maravilhosas, assim. Uma delas era a oficina de música, que aí você tinha aula de teoria, mas a escola tinha uma banda de música enorme também, tinha uma big band também. Então eu comecei a estudar teoria lá e o maestro viu que eu estava muito interessado e tal, e aí depois me convidou para tocar guitarra na big band. E depois ele ainda tinha uma big band profissional, que era a grande maioria de ex-alunos lá. Então eu fiz esse caminho, eu fiz aulas de música, toquei na big band. Depois foi para profissional. E depois fui para big band profissional. E ao mesmo tempo toquei... Já na guitarra. Aí que tá, inicialmente na guitarra, mas quando eu fui para Big Band profissional, o baixista da Big Band da escola saiu, eu fiquei tocando baixo na Big Band da escola e guitarra na Big Band profissional. Pois é, e de onde vem o compositor, né? Porque tem um monte de músico que não compõe. Pois é. Eu sempre gostei de compor, assim, desde criança, assim, que eu ficava brincando, assim, né? Desde criança? Eu gostava, assim, de compor e tal. Acho que por essa coisa do meu pai tocar de ouvido, né? Então, acho que eu aprendi a tocar de ouvido com ele, assim, acho que isso despertou a criatividade, né? De você poder, enfim, imaginar as coisas e tal. E aí eu gostava de compor. Meu pai, de vez em quando, ele compunha alguma coisinha também. E aí eu fui sempre procurando pegar as ideias das coisas que eu aprendia, né? Tanto da Big Band, ou tocando à noite, ou tirando as músicas dos discos, assim. Aí lá pra frente, fazer alguma coisinha minha, assim, né? E aí eu fui procurando fazer isso em paralelo. Sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, assim. Você poderia dizer assim, a minha primeira composição foi em tal momento. Rapaz, eu até lembro da composição de alguma, mas eu não lembro exatamente quando é que foi, rapaz. Mas você era adolescente. Ou criança ou adolescente, mas era assim, no máximo uns 12 anos, talvez eu não vi, mas coisas mais simples, assim. Até, agora você falando, eu tô lembrando, até tinha uma coisa que eu comprei com meu primo lá em Vitória, que a gente tinha um tecladinho, daqueles tecladinhos bem sem vergonha. Daqueles Cássio lá, a gente ficava na casa dele ali, compondo. Eu tocava muito com os primos também, tinha um primo meu que gostava de cantar também, eu ficava acompanhando ele com as músicas do Roberto Carlos, assim, quando eu era criança. Então minha família era muito musical, assim, embora o pessoal não fosse profissional, mas era o pessoal que gostava muito de música, entendeu?
E arranjo, você é arranjador. E inclusive o Deraldo, nosso querido Deraldo aqui da TV, que tem um programa na Rádio Senado, que já me entrevistou lá. Sim. Mandou pra gente esse final de semana um arranjo de palhaço, né? Sim. Vocês vão fazer aqui também. Faremos aqui. Exatamente, E arranjo tem um pouco também de composição, né? Total. Muito, né? É muito, porque se você olhar esses compositores da música clássica, na verdade eles são caras que tinham uma formação musical super sólida e completa, então eles já faziam tudo junto. Eles já compunham, já fazia logo para a orquestra E na música popular a gente tem muito essa coisa das pessoas tocarem de ouvido e às vezes não saber teoria, escrever e tal. Então às vezes tem um cara que é genial, né? Vamos supor assim, o Caetano Veloso, né? O cara é genial, ele faz uma coisa no violão, mas às vezes ele precisa de uma banda tocando orquestra, vai chamar um arranjador que pega aquilo lá e Morelenbaum, exatamente, que inclusive foi meu professor num curso de Olha que coincidência, eu lembrei dele Festival agora. de Inverno de Campos do Jordão, em 2001. Famoso Festival de Inverno. Eu fiz aula de arranjo com ele lá, assim, poucos dias, assim, mas foi muito bacana. E aí, então, exatamente, então a pessoa vai pegar aquilo lá e não só ampliar em termos de instrumentação, mas em termos de forma, né? Vai criar uma introdução, vai criar um interlúdio ali no meio, vai criar um final, uma modulação, uma outra coisa, que aquilo acaba sendo uma espécie de uma composição, né? Aquilo não estava na música que ele Não, você cria uma melodia para a introdução. Você cria exatamente. Que na verdade faz parte da música, né? Então o arranjo ele não deixa de ser uma atividade criativa composicional, né? É verdade. Você tem essa coisa de dar aula, né? Qual a importância eu não diria... Você é professor da universidade, mas na minha cabeça, acho que a pergunta tem mais a ver com qual seria a importância da música na vida cotidiana das pessoas, por exemplo, pedagogicamente falando. Sim. Como é que você vê isso? Porque para onde a música está indo e o que a gente deveria botar as pessoas para escutarem, por exemplo, na escola. E isso, a música ela tem essa via pedagógica? Olha, essa pergunta sua ela é fundamental, assim. Vila Lobo já pensou isso lá atrás. É isso que eu ia falar, exatamente. Na verdade, vou fazer o caminho inverso da sua pergunta. Se você vai nesses países aí de primeiro mundo, as pessoas têm aula de música na infância, na adolescência, têm contato com o instrumento. Então, a formação de público é muito diferente. Como era exatamente o que você falou do Vila Lobos, que seria aqui, né? Que até certo ponto, até a geração da minha mãe, as pessoas tinham aula de música na escola. Escola pública, né? Eu não sei, mas eu acho que aí você me pegou, mas eu não sei articular como é que era, né, naquela época, mas eu acho que a música ela é um conhecimento da humanidade, né? Assim como a matemática, assim como a física, assim como... Então, a gente não ter acesso a esse conhecimento na escola, na infância, deixa a relação das pessoas com a música, né, no caso do Brasil especificamente, uma coisa assim muito... Rasa, né? Fica uma coisa muito assim... Só entretenimento? Misteriosa. Não, assim, fica uma relação de algo como se fosse algo totalmente... Sem uma explicação, né? Porque você conversa com as pessoas não têm noção, assim, do que é um compasso, o que é uma escala, o que é uma tonalidade. Você pode ver até, falar uma coisa até um pouco... Rude? Não rude, assim, mas assim, você vê a diferença entre os atores mais antigos e os atores mais novos. Os que cantavam. Como que os atores mais velhos têm uma intimidade com a música muito maior do que os atores mais jovens, em geral, né? Esses programas todos de televisão, quando você põe um ator mais velho, o cara canta afinado, ou a atriz canta afinado. Até os mais novos, você vê que eles não têm muita noção, assim, em geral, assim, do que... Então, a relação das pessoas com a música, ela deveria ser parte da educação fundamental pela questão da pessoa ter acesso a um conhecimento que a gente deveria ter direito, né?
vamos fazer propaganda agora. Teu canal no YouTube é bem legal. Ah, Tem obrigado. muita coisa lá, né, pra gente ver. Sim, tem bastante coisa. Então, para botar aqui, para o pessoal visitar, tem as plataformas, os discos estão todos lá. Estão todos lá, Né? sim. E Tem o meu site? tem o site, exatamente, que isso já é uma coisa que muita gente já não tem hoje, né? Você Pois já... Vintage. Exatamente. O site, na verdade, acho que atualmente, principalmente agora, assim, a gente usa mais para tratar com profissionais da área do que com o público, né? Sim, às vezes, sim. né, às vezes alguém, por exemplo, aqui na TV, alguém precisa do meu release, Sim. lá no site, o site acho que está ficando uma coisa mais do meio profissional do que realmente as plataformas, as redes sociais, né? Elas tomaram conta. Tem o seu Instagram, O Instagram, o Facebook. direção, Adriana, botar aqui todas as redes para o Bruno. Bruno, muito obrigado. Poxa, pela eu presença. te agradeço pela Foi ótima oportunidade. conversa, né? Eu fiquei muito honrado aqui de estar participando desse programa tão bacana A honra é nossa. e de poder conversar com você. E você está acompanhado aqui de músicos incríveis. Vamos falar deles aqui rapidão, porque a gente ia esquecendo deles. Misael Silvestre, No teclado, piano, o Misael Silvestre fera. que foi um dos primeiros músicos que eu conheci em Aqui, Brasília, que quando eu entrei na UNB ele era aluno. Então, quando eu comecei a reger a Big Band da UNB, o Misael era um pianista. que maravilha ter um aluno que nem o Bisael. O Misael, pô, dá pesado aí. E o Oswaldo Amorim, Oswaldo Amorim, que por incrível que pareça, eu conheço ainda antes do curso de verão aqui de 97, que tocou comigo numa composição minha com o em parceiro. 97, que legal, aqui na escola de música. no curso de verão. Eu acho que a gente tocou no Teatro Nacional, mas era o curso da O curso da escola de música. O Oswaldo é professor do curso da Sim, escola de música exatamente. e é um músico incrível, né? Fora a pessoa. Exatamente. E o Pedro Almeida, que é um baterista fantástico aí, que incrível. a gente toca com ele. Desse grupo, Pedro é o que está tocando comigo há mais tempo, assim, com minhas músicas e tal, né? Então esse grupo está muito bacana, assim, a gente tem feito algumas coisas já juntos, então eu estou muito feliz, assim, de estar Brasília é uma terra de bons músicos. terra de bons músicos, com certeza. É verdade. Com certeza. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Valeu. Você que está aí em casa, eu conversei aqui com compositor, músico, professor, arranjador, Bruno Mangueira. Vocês ficam com música da melhor qualidade aqui no Estúdio A. Até a próxima.